problema de não estar gravando tanto é que eu acabo perdendo a prática de como faz isso aqui. Eu acho que os melhores episódios que eu fiz foi quando eu tava numa sequência, sabe? Mas eu acho que as coisas vão aliviar um pouco nos próximos dias, então vai dar pra gravar com alguma frequência. Olha aí. O dia estava totalmente silêncio e parece que só vai começar a gravar que a cachorrada aparece. Estamos de volta para mais um Sem Imagem Podcast. Eu me chamo Caio Feio e este é o seu podcast sobre crítica de filme, sobre cinema, sobre sétima arte, sobre imagem e movimento. Como é que você está, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte? Está tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem na sua vida, na vida de todo mundo. Eu sei que as coisas estão um pouco estranhas, assim, né? Tá um clima meio estranho no mundo e no Brasil e no mundo, né, como um todo. E até no futebol, né? Seleção brasileira perdendo mais no mesmo jogo, aparentemente em crise. Então se instaura um clima meio estranho no ar, né? Um clima meio pesado, um clima meio desconfiado. Mas é isso. Estamos gravando mais um episódio. Episódio 57. Hoje é dia 24. Sexta-feira. Mas possivelmente esse episódio vai ao ar ao sábado. E é isso. Somos o Sem Imagem Podcast. No caso, eu sou o Sem Imagem Podcast. Estamos no Instagram. Sem Imagem _1. Caso queira falar alguma coisa, me seguir. Estamos no e-mail também. Caso queira mandar um e-mail, caionopodcast@gmail.com. Tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Letterboxd. Lá eu coloco algumas coisinhas. Inclusive, eu fiz uma listinha de filmes referente ao tema de hoje. E estou pretendendo fazer mais listas. Mas mais sobre isso daqui a pouco. Letterboxd, Instagram, e-mail. Estamos no YouTube também, galera do YouTube. Apesar que, sinceramente, não tem ninguém ouvindo no YouTube. Os números do YouTube são um pouco mentirosos. Que lá aparece 150 visualizações. Mas enquanto tu vê o tempo de retenção é 40 segundos. Ou seja, galera do YouTube não existe. Já tá 3 minutos de podcast, não tem ninguém no YouTube ouvindo agora. Se você está ouvindo agora, digite estou ouvindo nos comentários. Claro que não vai. Isso é tão 2011, né, do YouTube. Mas o pessoal do YouTube não ouve isso aqui. Só ouve 40 segundos. Então, nessa altura, não tem mais ninguém do YouTube. Mas é isso, estamos por aqui ainda. Bom, dados os avisos, podemos prosseguir com o programa. Então, o que tem pra falar, né? O que tem de novo? O que há de novo, Scooby-Doo? Tem um filme do Napoleão que eu não tenho vontade de assistir, sinceramente. Eu fico eu fico com o pé atrás, né? Perco um pouco o interesse quando o filme Tipo Napoleão. É um filme onde os personagens são franceses e eles falam inglês. Eu sei que é um negócio meio Caxias, assim, um negócio meio besteira, mas sei lá, eu não me animo muito pra assistir. E eu não tô muito animado pra assistir esse filme, acho que eu não vou assistir. E olha que esse ano eu tô meio que recorde indo no cinema. Eu fui bastante no cinema esse ano, assisti bastante filme no cinema. Mas nesses lançamentos agora do final do ano eu não tenho muito interesse de ir. Eu queria assistir o Ferrari, só que eu acho que não vai passar por aqui. Eu nem sei se já estreou no cinema ou se vai. Se vai pra circuito, assim, pra rede de cinema, né? Uma boa notícia é que o cinema de centro cultural aqui da minha cidade, né? Cine Líbero Luchardo, ele voltou a funcionar.
E tá com uma programação legal, tá passando Retratos Fantasmas, então uma oportunidade de assistir novamente. Tá passando também o curta da Moldova, que não passou em nenhum outro lugar, então legal. E tá com uma programação legal de festival de cinema francês. E, enfim, tá no hype. Muitas postagens no Instagram e muita animação pela reinauguração. Eu não sei se mudou alguma coisa na sala em si, mas talvez tenha mudado. Eu acho que pelas fotos que eu vi, as cadeiras talvez tenham mudado. Mas eu tenho uma certa mágoa com o perfil do Cine Libero Luchardo. Porque ele não me segue no Instagram. Nenhum dos meus perfis do Instagram. Mas todas as garotas hipsters que eu tenho algum interesse amoroso, ele segue, né? Então ele só segue garotas bonitas, é isso? Eu tô me derrubando aqui agora completamente. Mas, enfim, perfis de Instagram à parte, o Cine Libre Luxado voltou a funcionar. Assim, não é uma sala que eu gosto tanto aqui da minha cidade. Eu não acho nada demais lá, na verdade. A tela não é muito grande, o som não é muito bacana. Mas é bacana que de vez em quando eles trazem alguns filmes legais lá. Eu lembro que eu assisti o... Eu assisti Bacurau lá, inclusive. Eu acho que o melhor filme que eu assisti lá foi o Takeshi Kitano, o Mar Mais Silencioso daquele verão. E foi bem legal, mas, sei lá, tipo, não foi uma experiência, assim. Porque, como eu disse, a sala não tem nada demais, assim. E meio que a sala é até, tipo, tem um palco, assim, parece que tem um palco, pelo que eu recordo. Tem um palco, na verdade. Então, enfim, uma sala pequena. E eu preferia mil vezes o Cine Olímpia, que é o cinema de rua aqui de Belém. Cinema bem antigo. E ele é bem maior. Enfim, é um cinema. Porém, ele já faz alguns anos que não funciona. E é triste. É bem triste isso. Enfim, eu estaria mais animado com a volta do Cine Olímpia. Eu já até imagino que o dia que o Cine Olímpia voltar, se voltar, vai ser um bafafá, né? Cinéfilos saindo do bueiro. Mas enfim, cinemas à parte, eu ainda tô retornando, né? Tocando bola de lado, meio fora de forma. Como eu comentei no início, eu acho que a regularidade é muito importante. E eu acho que eu vou voltar a ter uma certa regularidade agora, até porque eu tô em vias de terminar meu TCC e terminar o meu curso também. Então acho que as próximas semanas vão ser bem mais tranquilas, eu vou ter bem mais tempo pra focar aqui no projeto, no C-Imagem, Corporations Entertainment. Então, acho que a tendência é ter um pouco mais de frequência e eu me acostumar novamente com o formato e com o que falar aqui. Porque, sinceramente, eu já não... Esse primeiro bloco aqui rendia mais antes, né? Eu tô sem muita ideia do que falar agora. Eu tô querendo ir pro filme já, na verdade. Mas... eu acho que com o tempo eu consigo voltar ao meu prime, né? Voltar à boa fase, né? Se é que em algum momento teve boa fase nisso aqui. Mas é interessante a gente pensar que realmente, às vezes a gente pensa muito na obra pronta em si, né? Pensando em prática, na verdade. Às vezes a gente já... Acho que qualquer tipo, uma atividade física talvez seja uma referência interessante para se ter, mas... Até para aprender um instrumento, para cozinhar, para cortar cebola, por exemplo. Às vezes a gente foca muito no resultado final e esquece os baby steps, a base, né? Tipo, justamente a base, como a gente constrói para chegar no todo, no caso. E a regularidade é um elemento importante nessa equação, muito importante. Então eu acho que eu tô precisando ter um pouco de regularidade nisso. E eu gosto de trabalhar o básico, sabe? Eu gosto de trabalhar as bases, justamente para fazer algo mais complexo. Inclusive, eu tô fazendo isso. Eu voltei a jogar bola, né? O famoso jogar bola, que o pessoal insiste em falar o futebol, mas não é futebol, pô. A gente não tá jogando futebol, não tem nem 11, é só 5 na linha, pô, 4 na linha. E uma arena sintética, enfim, brincar bola, né? Eu voltei a brincar bola. E eu tava focado, eu tinha parado de jogar porque eu tava jogando mal, eu tinha perdido a motivação. Mas agora voltando a jogar, eu tô jogando bem, tô meio que focado em melhorar, né? Então eu
tô treinando no quintal de casa. E, enfim, é divertido, é até um aeróbio, assim, até já gasto aeróbio antes de ir pra academia, fico treinando domínio de bola, controle de bola. E, de novo, é pensando nisso, é pensando nesses fundamentos, assim, nessa base justamente para pensar no produto, né, do todo. E eu posso citar Nietzsche, o filósofo alemão, né, muito associado ao Deus está morto, mas o Nietzsche tem um aforisma no Humano Demasiado Humano que eu acho bem interessante, que ele fala a seriedade do ofício. E esse aforisma começa com uma frase bem legal que ele diz que não me falha de dons e de talentos. E basicamente nesse aforismo o Nietzsche ele faz uma ode, né, um elogio ao esforço, justamente que às vezes a gente olha justamente para o todo, pro material já pronto e ignora que tem todo um processo. E esse processo é demorado, né? Ele fala muito ali da questão da escrita, da escrita do romance. E como às vezes a experiência da pessoa, pequenos escritos, borrões que a pessoa faz, a maneira que a pessoa começa a absorver outras histórias e contar histórias, tentativas e tentativas e tentativas para chegar num resultado. E que às vezes as pessoas chegam por um golpe de sorte e acham que é isso aí. Mas não, tipo, a regularidade, ela é a chave do talento, né? Ela é a chave do gênio, assim, ele até usa essa expressão. E às vezes a gente ignora que talvez a gente tem muito essa ideia no futebol, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo é o esforço e o Messi é o talento puro. Quando o Messi também tem um foco absurdo, tem uma dedicação absurda também. No basquete a gente tem muito isso também, essa mentalidade. Até recentemente a gente teve o campeão, o Nuggets, que o principal jogador era o Nikola Jokic, que é um jogador europeu. E ele tem uma certa postura meio blasé, assim, meio desinteressada, e o pessoal às vezes associa talvez a uma ideia de falta de ambição nele, mas ele tem toda uma dedicação, todo um cuidado com a própria dieta dele, que ele fez também para conseguir ter um impacto maior físico no jogo. E eu acho que basicamente o preconceito com esse jogador é mais porque ele não segue meio que o padrão de discurso americano, né? Que tem um certo discurso, todos os jogadores americanos têm um certo discurso, uma certa postura, e como ele é um jogador europeu do interior da Eslovênia, ele não segue muito esse padrão. Mas enfim, é só pra ressaltar essa questão do treino, né? Da regularidade, e como as coisas demandam tempo. Muito tempo, às vezes. E às vezes a gente tá com muita pressa e que é o resultado. Eu acho que a graça mesmo é você apreciar o processo, é você apreciar os fundamentos, é você apreciar essa construção. Que o todo, talvez, não enxergar o todo como um fim, né, mas como uma parte do processo também. E, enfim, eu espero conseguir voltar a ter alguma regularidade aqui e deixar esse podcast mais interessante. A ponto dos ouvintes do YouTube não ficarem só 40 segundos. Pô, galera, pelo menos fica 1 minuto e meio, né? Acho que 40 segundos não chega nem na abertura, pô. Pelo menos a gente tá ouvindo a abertura, talvez, né? Mas enfim. Então, vamos falar do filme de hoje. Pois bem, então vamos para o filme de hoje. Hoje nós iremos falar sobre The Wicker Man. Ou O Homem de Palha. Dirigido por Robin Hard, lançado no Reino Unido em 1973. Bom, o título do podcast é Notas sobre Folk Horror. Então eu vou falar sobre outros filmes, vou falar um pouco sobre esse conceito e sobre esse ciclo de filmes, né? Inclusive eu fiz a lista no Letterboxd, que tem 32 filmes, poderia ter mais. Eu utilizei um guia, né, um livro que traz alguns recortes sobre o folk horror. Eu li bastante sobre, tive uma verdadeira imersão no tema. Foi quase o que eu faço para maratona. Então eu acabei nem lendo tanto o roteiro que eu fiz para esse episódio, porque eu meio que
já tava com tudo na cabeça, fiquei vendo, batutando bastante, pensando nisso. O próprio The Wicker Man, eu assisti ele já, essa foi a terceira vez que eu assisti, então eu tô bem ciente, assim, do que se tem que falar. Eu tava até meio relutante em gravar esse episódio, porque teve o Halloween, né, e eu vi muitos podcasts, muitos canais fazendo conteúdo sobre o The Wicker Man, então eu pensei, pô, mais um, né, mas enfim. Já estava no cronograma, então por que não? Mas, pra dar uma temperada, né, pra ficar um pouco diferente, né, eu também não ouvi os outros episódios, né, pode ser que eles tenham feito a mesma coisa. Mas eu vou falar um pouco sobre folk horror. Então, o que é o folk horror? Pra seguir meio em resumo bem resumido, seria um subgênero de filme de terror, né, onde utilizaria a temática do folclore, por isso o folk horror, e é isso. Sendo bem resumido, é isso. Seria horror folclórico. Mas eu fiquei bastante curioso com essa questão. Eu fui atrás de um dicionário de filmes de terror. E lá não tem o verbete folk horror. Lá tem o verbete rural horror. Que seria um recorte maior, assim, pegando filmes americanos. Porque tem esse detalhe também. O folk horror, eu acho que ele também é muito associado a um contexto de produção britânico, ali no final dos anos 60 para os anos 70. Então, nesse dicionário, eles fazem um recorte do rural horror, que seria esse horror rural, onde pegaria características de meio que um Fugere-Urbe às avessas. O que é o Fugere-Urbe? Se eu salvo engano, é um movimento poético onde diz que a beleza e a felicidade está fora da cidade, por isso fora do urbe, fora da cidade. Então, é uma poesia que exalta o campo, exalta a floresta, exalta a natureza. E o folk horror, digamos que ele constrói o perigo a partir da natureza, né? A partir dessa fuga da cidade, a partir de um certo contato com esse folclore, mas no folclore no sentido de uma cultura esquecida, pagã, que tenta ser esquecida, mas vem à tona, e aí vem o horror do filme, né? Mas, então, eu achei curioso esse recorte que esse dicionário faz, essa ideia, e até coloca no mesmo balaio, por exemplo, filmes como Massacre da Serra Elétrica e o The Wicker Man. O que, de certa maneira, se for meio que pontuar algumas coisas, faz algum sentido, com algum esforço, e talvez as diferenças sejam meramente de realmente o local onde a produção foi feita. Mas eu estava refletindo também, e a gente também tem um recorte do gótico italiano, que é anterior, mas que também tem alguns tropos que se relacionam com o folk horror. Então, eu fico bastante instigado, intrigado com essa ideia de como o contexto influencia na produção, e alguns subgêneros e ciclos são muito associados ao local e à cultura que eles foram feitos. Eu pego isso muito do diálogo, assim, e claro que às vezes isso é um olhar, isso é um recorte que se faz a posteriori, né? A gente olhando para trás e refletindo sobre esses filmes, né, lançados próximos, e refletindo que talvez eles façam parte de um mesmo movimento estético, a mesma proposta artística. Mas... E aí até faz sentido, às vezes, você querer resgatar isso de alguma forma, pegando, por exemplo, Midsommar e o The Witcher, que eu acho que não são filmes britânicos, de produção britânica. Ou são, não tenho ideia, mas... De certa forma, tipo... você sabe onde você está indo buscar suas referências. E pega um pouco dessa ideia, porque às vezes a gente se prende muito ao ciclo, ao subgênero, coloquemos assim, que né, às vezes não é um subgênero, porque é um ciclo de filmes. Eu até recomendo que, para quem se interessar pelo assunto, ouça o episódio sobre o diálogo, que eu acho que vai complementar isso que eu tô falando. Que às vezes a gente se prende a como o ciclo é visto depois, e não o que o ciclo significou
naquele período. No sentido de que, às vezes a gente pega, por exemplo, um filme de muito tempo depois e diz, esse filme é folk horror. Mas, se a gente for bem rigoroso e restrito com o que a gente quer dizer com folk horror, o contexto e o período que foi feito, ele é muito importante para isso. Então, esse filme não seria folk horror porque já foi feito em outro contexto, em outro sistema de produção, em outra relação. Ele evoca elementos do folk horror, ele pega essas referências, mas ele não é um filme folk horror, porque, de certa forma, o folk horror, ele tem tudo a ver com o momento que ele foi feito. No sentido de que o filme feito hoje não tem o mesmo resultado, o mesmo impacto, então ele não pode ser considerado, talvez, folk horror. Eu tô querendo ser bem restrito aqui, pensando, por exemplo, no giallo, que às vezes eu vejo uns filmes, uns thrillers, né, filmes de investigação, de assassinato mais recente, e falo, esse é um giallo. Mas talvez não, porque talvez o giallo seja caracterizado naquele período. Sei lá, a novela vaga, por exemplo, tem um pouco disso. Expressionismo alemão tem um pouco essa ideia, inclusive eu sempre me recordo de uma aula de professor que ele diz que não existe expressionismo alemão. Que essa meio que uma ideia que não faz muito sentido. Mas tipo noir também, o noir é uma coisa que tem muito isso. E se ignora que talvez o contexto de produção, o contexto histórico que o filme foi feito, ele faz toda a diferença no sentido de como a gente categoriza o filme. E logo não faria sentido dizer que um filme em outro período, com outro contexto, seria um filme associado a esse contexto. Não sei se eu me fiz entender. Mas, voltando pro folk horror, são filmes, então, para definir o contexto, feitos na década de 60 para a década de 70. Filmes britânicos, onde tem essa questão são filmes de terror, né? E tem essa questão com o folclore, mas como esse folclore é evocado? Ele é evocado a partir de um cenário onde tem a questão da natureza. A gente tem uma questão religiosa, no sentido de... Em alguns filmes tem uma ideia de culto religioso, mas é sempre uma ideia cristã contra pagã, às vezes ao contrário, mas a gente tem sempre esse embate religioso, esse embate até talvez etnocêntrico, talvez. Então, o cenário floresta, rituais religiosos, a ideia de uma cultura anterior, demônios, demonologia, bruxaria, tem essa ideia muito de bruxaria, então, de certa forma, evoca um certo aspecto do feminino da mulher, e são filmes que tem uma questão com a natureza também, né? Tem essa questão do cenário, mas às vezes o próprio horror ele vem da natureza, ela é representada pela natureza. E é isso. E a gente tem definido essa trindade, né? Que são esses 3 filmes que meio que definiram essa ideia desse subgênero, como é colocado. E são 3 filmes bem distintos. O que, de novo, reforça a ideia de que é um recorte feito depois. É um olhar do futuro para esse momento, né, no caso. E, inclusive, no livro que eu peguei, o guia desses filmes, eu peguei 2 livros que me ajudaram a estudar sobre esse tema, que estão lá no Letterboxd. Mas tem um filme que é anterior a eles, que é A Noite do Demônio, que é do Jacques Tourneur, que é um filme que eu acho que ele está nesse balaio, porque é um filme que envolve demonologia, é um filme que envolve maldição, e essa ideia de maldição também é algo muito, muito presente nesse subgênero de filme. Mas é um filme totalmente diferente dos outros. A trindade, né, a trindade sagrada dos filmes de folk horror seria o Estigma de Satanás, o Caçador de Bruxas, de 71, e o The Wicker Man. Então, falando um pouco sobre os 3, eu vou falar um pouco sobre os 2, e quando eu falar sobre The Wicker Man, a gente já entra eu vou me ater mais a ele, né? Vou me aprofundar mais nele. Então os outros eu vou falar mais por cima. Mas o Estigma de Satanás, por exemplo, é um filme que se passa mais ou menos no período da Idade Média,
onde a gente tem um vilarejo, a gente tem essa contextualização, e a gente tem essa presença do sobrenatural, do mal, né, do Satanás, surgindo aos poucos. Começa com uma cabeça que é encontrada nos entulhos, assim, no lixo. E aí depois começa a ter alguns focos com algumas pessoas na cidade, especialmente jovens. E depois a gente tem a ideia de rituais e sacrifício, até o final, onde o caçador, né, ele atrapalha o ritual lá para evocar o Satanás. Mas eu acho que esse filme em si, ele talvez remeta muito a uma questão que envolve o subgênero, que é justamente, de novo, a questão contextual. Que esse subgênero ele vem muito numa ideia de contracultura da época. Anos 60, a gente tem toda a questão do movimento hippie e essas coisas. E esse filme, ele coloca muito o mal na ideia dos jovens. Então até as cenas de assassinato que precedem os rituais, elas acontecem quando os jovens estão brincando às vezes. E os jovens são os inimigos, digamos assim, da história. O Satanás, ele aparece nos jovens, no caso. Mas esse é o Estigma de Satanás. É um filme que eu acho que tem no YouTube, inclusive. E tem toda essa ideia da floresta, esse cenário. A direção, ela foca muito nos momentos onde algo vai acontecer, algo de ruim vai acontecer. Tem toda essa construção de como se filma a floresta, como a floresta invade assim, o plano, o quadro e consome os personagens. E, enfim, Estigma de Satanás. E o outro filme é o um Caçador de Bruxas, Witchfinder General, que aí é um filme totalmente diferente. É um filme que se passa no século XVII, no momento da Guerra Civil Inglesa. E é um filme que eu até coloquei no meu Instagram, que seria um faroeste medieval, porque a gente tem toda uma questão de conflito ali entre o herói e o herói que faz parte do exército inglês ali, e o vilão, que seria um caçador de bruxas que vai acusando as pessoas e torturando elas, e tem perseguição de cavalo, luta em bar não, né, taverna. Todos esses elementos que remetem ao faroeste, né? Perseguição de cavalo e luta em taverna, né? Faltou só o conflito final e enfim. Mas nesse filme eu acho que ele dentro do recorte do folk horror, eu acho que ele serve para justamente fundamentar essa questão primeiro, a questão da Inquisição, que os momentos de tortura eles são baseados na Inquisição, né, em como era feito com as bruxas. Ele é especialmente focado na questão das bruxas. Existe a mocinha da história, que ela é meio que perseguida como bruxa. Tem rituais de Inquisição, de suplício, queimando mulheres e remetendo toda essa cultura desse período, no caso. Ele é um filme, de certa forma, bem realista, digamos assim, né? Tomar cuidado com esse termo, mas no sentido de que ele não tenta estilizar muito a situação, não tem muito um espaço pro sobrenatural, digamos assim. Eu acho até que, de certa forma, existe uma menção, uma ideia de que a mulher que está sendo perseguida é uma bruxa, porém, ele é um filme que, de certa forma, o opressivo está muito mais na perspectiva cristã do que na perspectiva pagã, digamos assim. E o filme abre com uma cena belíssima, belíssima, de enforcamento de bruxa. Então a gente vê essa cultura pagã, digamos assim, né? Essa figura das bruxas sendo perseguidas e não tendo espaço para se manifestar na ordem social. Então o horror estaria muito mais na imagem da ordem social opressiva cristã, de tortura, de perseguição, do que na figura pagã, né, das bruxas, do oculto, assim. Então é um filme que talvez até seja... ele reverte, né, ele troca, né, o horror seria justamente essa perseguição cristã da ordem social. E percebam como ele é diferente
do estigma de Satanás. Mas ele é colocado dentro dessa trindade. E aí, finalmente, tem o The Wicker Man. Mas só para citar outro também, esse livro ele traz alguns filmes e curtas para televisão. Eu assisti um deles, que foi o Mary, acho que é Mary o nome, que é um curta que também remete à questão de bruxaria. Tem uma bruxa num certo vilarejo, as pessoas estão passando mal, e há um médico que vai para essa região e eles pedem para esse médico fazer alguma coisa com essa bruxa e ele não acredita enfim, no final do filme, esse filme tem no YouTube também, esse curta, só que só tem em inglês, é um curta para TV britânica. E esse curta até pensando nos outros filmes, né, por exemplo, o Estigma de Satanás, que coloca o mal na questão da juventude. Eu acho que um tropos importante no folk horror também é a questão, às vezes, de ter um personagem cético. Isso vem muito do The Wicker Man, mas, por exemplo, é o que acontece nesse curta para televisão. Onde o personagem que vai para o vilarejo, ele tá cético em relação a se a mulher é uma bruxa ou não. Ele não acredita no povo. E eu acho que também tem essa ideia, de novo, de uma figura feminina ser o vilão, mas ao mesmo tempo essa ideia de que o vilão é uma senhora, né, uma pessoa mais velha. Então tem essa imagem também de geracional, digamos assim. Em alguns momentos talvez seja colocado como uma juventude, em outros como pessoas mais velhas. Mas eu acho que isso já serviu para contextualizar um pouco o que é o folk horror. A gente falou um pouco sobre o contexto de produção dele, né? Então, final dos anos 60 para o início dos anos 70. Lembrando que o The Wicker Man é de 73. A gente situou também aqui um pouco as temáticas e o cenário e tudo que remete esse subgênero. Questão da natureza, o embate entre o cristianismo e o paganismo. Que eu acho que, de certa forma, vem muito de uma certa relação da própria Inglaterra, né, a própria cultura britânica com o seu passado pagão, digamos assim. Me remete um pouco também a quadrinhos, por exemplo, Constantine, que evoca também essa ideia de demonologia e satanismo. Mas tem essa figura da natureza, essa figura contracultural, né, esse embate da juventude com a geração mais velha. E tem essa questão do ritual também, né, essa questão da maldição, que eu acho que também é uma temática importante. Mas, e aí a gente chega no The Wicker Man, que talvez seja um dos filmes mais emblemáticos e talvez definidores desse subgênero. E fazer uma breve sinopse. E aí finalmente a gente vai falar diretamente sobre ele, como ele se relaciona com esse ciclo de filmes, né? Então, vamos falar agora sobre The Wicker Man, ou Homem de Palha, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse filme, eu acho que eu até comentei no episódio sobre o Holocausto Canibal, que foi no site 101 filmes de terror pra ver antes de morrer. Eu vi esse filme num dos posts, vi as imagens e fiquei bem intrigado, assim, né? Lembro da música do Iron Maiden, né? O Wicker Man. E fiquei curioso quando assisti o filme, mas eu vim assistir muitos anos depois, no caso, 2 anos atrás. A época desse blog aí, 101 filmes, é tipo 2012, 2011, e eu fui assistir 10 anos depois, né, praticamente. E o filme, ele tem 3 versões. Tem a versão que foi pro cinema, tem a versão a Final Cut e a Director's Cut. Que a última versão é mais recente, 2003, 2013, algo assim. E a que eu assisti 2 anos atrás, já assisti 2 vezes, inclusive, foi a versão mais completa, digamos assim, né? Que o que muda nessas versões é a duração, uns 20 minutos de filme a mais, que faz toda a diferença. E as versões finais, né? A Director's Cut e a Final Cut, o que muda é algumas cenas que estão mudadas a ordem, e é isso. Tem uma questão da minutagem também, só que eu não sei exatamente o que é cortado. Então, minha primeira experiência com o filme foi com a versão estendida, né, a versão completa. Eu não sei exatamente o que aconteceu, eu não pesquisei, então, enfim.
Mas a primeira experiência que eu tive foi com a versão completa. Eu assisti ontem a versão que tá no MUBI agora. Inclusive, MUBI nos patrocine. Que é uma versão de 88 minutos. Eu acho que é a versão... Eu acho que deve ser a versão para cinema. Não tenho certeza. Talvez seja... Eu acho que é a versão para cinema. Então, eu tive essa experiência com essas duas versões. O que, de certa forma, enriqueceu o que eu tenho para falar sobre o filme. Mas a história basicamente é a mesma. Porém, eu acho que a versão estendida é muito melhor. Então, qual é a história do filme? Basicamente, a gente tem um policial. Ele está indo investigar o desaparecimento de uma garota, né? Ele recebeu uma carta contando que essa garota desapareceu nessa ilha lá na Grã-Bretanha, né? A Summer Island, eu acho que é isso. E é uma ilha, ela é afastada, ele inclusive tem que ir de avião para esse lugar. E chegando lá, ele percebe um comportamento estranho dos moradores dessa ilha. Primeiro que eles não conhecem, eles dizem que não conhecem a garota, mas aos poucos ele começa a notar alguns focos de informações desencontradas assim, dando a entender que de fato a garota existe e de fato eles sabem o que aconteceu. Então, por exemplo, o primeiro detalhe é o remetente da carta, né, que mandou para ele. Então ele vai atrás, pergunta para crianças, algo nesse sentido. As crianças meio que falam coisas meio desencontradas. Outro detalhe é quando ele vai dormir num albergue, né, uma espécie de taverna. E lá tem os quadros das colheitas, né, das garotas que, tipo, quadros em relação à colheita. E tem um quadro que está faltando. Então, há vários momentos, e aí no caso é muito construído pela mise-en-scène, né, da direção, onde a gente percebe uma peça faltando. Seja esse momento do quadro, tem outro momento na sala de aula que tem uma carteira faltando. Então, a mise-en-scène constrói, a direção constrói, colocando meio que essa... Apesar de todo mundo estar negando que essa menina existe, que ela desapareceu, existe esse detalhe lá de sempre essa imagem da ausência ali, sempre essa peça faltando, digamos assim, o que instiga o nosso personagem a continuar a investigação. Até que o discurso muda, onde no primeiro momento eles falam que não conheciam a garota, depois eles falam que conhecem, mas a garota morreu, ou algo assim, agora não me recordo. Mas é até o momento que ele tá nessa sala de aula e ele pede para olhar a frequência, lá ele vê o nome dela. E tem um momento interessante nessa sala de aula também, que nessa carteira que tá faltando alguma pessoa, quando ele abre, ele encontra um besouro amarrado num prego, e meio que o besouro tá caminhando para sua própria derrocada, né? O que remete à figura do nosso personagem, né? Nessa investigação dele. Que, inclusive, né, eu não falei no início, mas se você não assistir esse filme, eu recomendo que assista. Porque eu acho que o final é muito importante não saber o que acontece. Então, se você não assistiu, vá assistir agora. Não sei se tem no YouTube, mas procure a versão estendida. Tá, voltando. Então ele continua a investigação dele, e tem um detalhe muito importante, que o nosso personagem ele é um cristão devoto, né? Então ele é muito religioso, e essa é uma sociedade que ele tá, é uma sociedade extremamente pagã. É uma sociedade extremamente pagã. Eles veneram o Deus Sol enfim, uma sociedade totalmente em contraste com a cosmovisão cristã, digamos assim. Então existe até um certo culto ao sexo. Tem umas cenas de orgia e pessoas transando no mato, assim. E o policial é todo puritano, ele fica todo assustado. Então existe um certo ódio, uma certa reverência ao sexual no filme. E existe digamos, o representante desse vilarejo, né? Desse vilarejo não, dessa ilha, que é interpretado pelo... Quer falar Vincent Price, mas não é o Vincent Price, é o Christopher Lee. Ele é o Lord Summer Isler. Ele é o representante ali da região. E o policial eventualmente procura ele para saber
Pra saber da investigação, né? Também ele precisa de uma autorização para poder exumar o caixão da moça, né? Que depois a gente descobre que a menina tá morta, mas depois quando ele abre o caixão tem um coelho lá. E aí começa a se falar de transmutação e tal. Mas esse primeiro contato com o Lord Summer Isle é interessante, que ele conta um pouco sobre a história da região, que o avô dele comprou ali, sobre as crenças, e enfim. Mas o que acontece então? No dia 1º de maio haverá a cerimônia da colheita, e tem toda uma procissão que eles fazem, fantasiados, e o policial ele até investiga antes, né? Ele lê no livro sobre como é essa cerimônia, e ele acredita que a garota está viva e ela vai ser sacrificada por essa cerimônia. Até que ele se infiltra na cerimônia, e a cerimônia, né, a procissão passa por toda a região da ilha até chegar na praia. Lá se revela que a garota está viva, e o policial meio que tenta fugir com a garota, e depois ele descobre que era tudo uma armação e que o sacrifício de fato era ele. Então ele é colocado dentro do Homem de Palha, que é quando finalmente aparece o Homem de Palha do título do filme, e lá ele é incendiado no sentido de sacrifício para dar uma boa colheita. E aí ele morre, e nós assistimos o pôr do sol com o Homem de Palha queimando enquanto todo mundo canta. E temos o fim. E esse é o The Wicker Man. Bom, tem alguns aspectos interessantes para se comentar sobre esse filme, falando sobre o filme em si. Primeiro que ele é um musical, ele é posto como musical, inclusive tem vários momentos de música no filme. E falando das duas versões, a versão estendida, eu considero ela uma versão melhor, porque ela tem um prólogo. A gente vê o policial antes dele ir para a ilha. A gente vê ele meio que em ação, né, na cidade dele antes dele ir para a ilha. E na versão que eu assisti ontem, né, no caso, a versão que foi para cinema talvez, o filme já começa com ele indo para a ilha. Então a gente não tem esse prólogo inicialmente, né? E eu acho que essa versão para cinema também, ela é meio... Eu sinto que ela é um pouco apressada. Eu acho que até os momentos musicais, eles meio que vão em seguida, assim. Na versão estendida, eles são um pouco mais espalhados. E... Enfim, tem esse aspecto do musical. Eu acho que o terror do filme vem muito de uma noção, assim, de coletividade contra o indivíduo. Porque, assim, claro que pelo fato de... Inclusive, talvez não, né? É uma cultura inventada para o filme, né? Claro que pega vários elementos de outras culturas, mas o policial está representando o telespectador ali. O telespectador padrão, digamos assim. E, de certa forma, o impacto vem muito de você não saber o que vai acontecer em seguida. Eu acho que uma imagem de muito terror que acontece no filme, são dois momentos que eu acho que são os momentos mais aterrorizantes. O primeiro é quando o policial tenta sair da ilha para pegar reforços, para chamar reforços, no caso, e o avião dele tá quebrado, e ele é observado por várias pessoas mascaradas de bicho, assim. E é um momento bem assustador, digamos assim, né? Na falta de uma palavra melhor. Mas, e no final também, quando ele percebe que ele perdeu, né? Ele percebe que ele é o sacrifício, a gente vê toda aquela coletividade, assim, armada pra botar ele no Homem de Palha, né? Então eu acho que a ideia do terror nesse filme vem muito dessa noção do coletivo contra o indivíduo. Enfim, mas até... Eu não sei se a minha memória me engana tanto assim, mas eu achei a versão estendida muito mais atmosférica e muito mais eficaz nesse sentido do terror. Enquanto essa versão que eu assisti ontem, que ela é um pouco mais curta, né? Como eu disse também, eu acho que os números musicais eles são colocados muito em seguidas, mas eu não senti tanto medo, digamos assim, né? Eu nunca tenho assistido medo na primeira versão, na outra versão que eu assisti. Mas eu acho que é menos terror. Eu também não sei se é porque eu já sei do final. Eu acho que o final, a revelação final, a própria investigação, todo o processo de investigação é importante para esse elemento do pavor. Mas eu senti até um senso de humor, assim. Eu acho que inclusive tem nos outros filmes esse senso de humor meio britânico, assim. Tem um pouco disso. E
Enfim, eu acho que sobre esses aspectos, e até remetendo ao que eu falei sobre o estigma de Satanás, eu acho que esse filme talvez ele evoque também muito essa ideia da contracultura da época, seja na questão do sexo livre, né? Nessa cultura que meio que exalta falos e essa questão da sexualidade, quanto até nessa postura do como o conservador ele é colocado diante dos progressistas, digamos assim, né? Os progressistas representados por essa cultura pagã, digamos assim. Enfim, então eu acho bacana como o tempo todo o filme meio que mostra que o personagem ele tava caminhando para sua própria tragédia, digamos assim, né? E eu acho que isso é bem construído e, de novo, eu acho que quando você assiste da primeira vez sem saber o final, esse elemento ele ganha na relação do resultado, né? No pathos que ele passa, né? Na experiência que ele passa. E enfim, inclusive eu gosto muito desse filme a ponto de que eu nunca assisti o Midsommar porque, sei lá, eu vi a brincadeira de que ele é só meio que um remake do The Wicker Man. Claro que tem as suas peculiaridades e particularidades, mas acho que ele remete muito ao The Wicker Man. Esse terror à luz do dia, né? Terror entre aspas. Eu acho que talvez o Midsommar tenha mais mortes, né? Se eu não me engano. Eu não assisti o Midsommar. Mas eu nunca tive vontade de assistir por causa disso, porque eu achava o The Wicker Man muito legal, eu gostava muito do The Wicker Man. Ainda gosto, só não gostei muito dessa versão estendida, dessa versão pra cinema, que eu acho que ela tira um pouco o peso das coisas, deixa um pouco mais rápido e enfim, eu acho que tira um pouco o peso da experiência. E é isso, será que tem mais alguma coisa pra falar sobre o filme? Acho que não. Mas, assim, colocando ele em contraste com os outros filmes, né? Com o Estigma de Satanás e com o Caçador de Bruxas, eu acho que ele tem mais a ver com o Estigma de Satanás. Até pela questão do ritual, a questão da juventude. Mas o Estigma de Satanás talvez seja muito mais relacionado com Satanás, digamos assim. E o The Wicker Man é mais com Deus Sol. E é toda uma cultura, é toda uma sociedade oprimindo, entre aspas, oprimindo de certa forma um personagem, um indivíduo. Enquanto, por exemplo, o Estigma de Satanás digamos, é uma cultura que é oprimida, meio que tendo alguns focos e saindo para a superfície. E o Caçador de Bruxas é o contrário, né? É uma ordem social, uma cultura cristã de Inquisição oprimindo uma cultura, digamos, pagã, né? E aqui é o contrário em relação ao Caçador de Bruxas, digamos assim, né? Deu pra entender. Mas eu acho que os filmes em si, os 3 filmes, eu acho que eles constroem bem essa ideia de como fazer um filme folk horror. Seja a questão do ritual, né? As cenas de ritual, toda essa iconografia, toda essa construção de atmosfera, seja nessa noção que eu acho bem interessante, e eu acho que é isso que o Midsommar faz, por exemplo, de uma cultura que a gente não sabe exatamente o que é, uma cultura que a gente não sabe exatamente como funciona, e a gente tendo esse choque de cultura, marca registrada, e eu acho que toda essa questão de construção da imagem do oculto, da bruxaria, demonologia, eu acho que esses filmes também eles fazem esse serviço ao subconsciente, ao consciente social, sei lá. Putz, os cachorros hoje estão demais. Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre folk horror. Acho que deu pra relacionar os 3 filmes e o momento que eles foram lançados, né? Especialmente essa questão da contracultura e essa visão dos hippies e do sexo livre, dos jovens, como um problema, digamos assim, né? E esse embate entre o conservador e o progressista. E eu acho que dos 3, o The Wicker Man é meu favorito, enfim, mas se for assistir, assista a versão estendida. Tem um detalhe curioso. Eu esqueci de comentar no início, porque eu só lembrei agora. O filme, eu não lembro se a versão estendida tem isso agora, mas a versão que eu assisti, ela tem essa explicação, agradecendo ao Lord Samuel Ardley por ter
deixado registrar lá o local e tudo, e coletado informações. Mas é curioso, porque geralmente os filmes eles começam falando que qualquer relação com a realidade é meramente coincidência, né? E nesse filme não, ele abre meio que reforçando um caráter de realidade, né? Um caráter de que realmente é uma cultura real e foi fornecido essas informações. Mas eu acho curioso isso, porque, de certa forma, o filme ele tem uma questão com o realismo. E eu acho que isso é muito importante para a experiência, né? Para o pathos que o filme tenta passar. Eu até falei isso quando eu falei sobre o curta para televisão, né? Essa relação com o ceticismo, porque eu acho que nesse tipo de filme, e outros filmes também tem um pouco disso, é importante ter um personagem cético. O Night of the Demon, que é um filme que sei lá, não faz parte da Santa Trindade, né, do folk horror, ele tem um pouco disso também. E existem outros filmes também que trazem essa relação do cético com o sobrenatural. Mas o folk horror, eu acho que ele tem essa relação com o realismo justamente para trazer esse embate com o oculto. E eu acho que, de certa forma, esse anúncio no início evoca um certo aspecto de realismo, um certo aspecto de seriedade, digamos assim, para a representação dessa cultura. E o que evoca um certo elemento de terror para quem está assistindo, né? Esse anúncio no início de por exemplo, esse filme foi baseado em fatos reais é só para dar mais medo, digamos assim. Mas eu acho que esse é um tropos importante dentro da definição do folk horror. Eu acho que é preciso ter também um certo embate entre o cético e o oculto, essa questão do realismo e o sobrenatural. Bom, eu acho que esse é um aspecto importante, e é curioso até que no final do filme uma das últimas tentativas do policial de não tentar se sacrificar é falar que, olha, aqui a colheita daqui falhou porque a região não é própria para esse tipo de fruto, isso não vai adiantar de nada, ano que vem você vai ter que sacrificar alguém. E, de novo, né, e a câmera meio que foca no rosto do Lord Summer, ele parece que concorda com o policial, mas aí ele mantém o ritual, né, digamos assim. Mas enfim, são esses detalhes que eu acho que são importantes também para essa experiência com o folk horror, né? Essa questão do realismo e do sobrenatural. Bom, acho que é isso então. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. E esse foi então The Wicker Man, o Homem de Palha. Vamos então para os reclames do Plim Plim. Depois do break. É isso. Esse foi o podcast de hoje. Ainda retornando aos trabalhos, né? Ainda pegando o jeito novamente. Voltando de lesão. Meio fora de forma, meio fora de ritmo. Mas a gente vai pegando o jeito e os próximos episódios vão ser melhores, né? Porque também não dá pra ser pior, eu acho, né? Bom, próximo episódio eu vou falar sobre Almodóvar. Como sempre, figurinha carimbada aqui do podcast. E eu tô querendo fazer uma listinha do Almodóvar no Letterboxd. Eu acho que eu vou fazer um recorte dos primeiros filmes do Almodóvar, até um pouco antes dele virar produtor. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu quero começar a estruturar um pouco melhor. Estruturar um pouco melhor o meu estudo sobre Almodóvar. E compartilhar com vocês, meus caros ouvintes. Eu também tô pensando em fazer um conteúdo pro YouTube. Um conteúdo em vídeo. Enfim, eu já comentei nos outros episódios sobre a ideia de fazer outros podcasts, mas enfim, eu tô com mais ideias de outros tipos de conteúdo, outras abordagens, não só para fazer outro projeto, mas também para o Sem Imagem, né, para falar sobre filme. E eu tô querendo realmente pensar algumas coisas diferentes agora para 2024, né? Sei lá, trilha sonora, talvez um episódio especial diferente, conteúdos pro YouTube. Tô querendo voltar a escrever texto pro blog. Eu tô tentando alimentar bastante o Letterboxd. Mas enfim, eu tô querendo construir alguma coisa, estruturar um conteúdo mais robusto aqui pro podcast, pro Sem Imagem, né, no caso. Mas é isso, a gente vai vendo. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma crítica,
os contatos já foram dados. É isso. Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio.